mais um culto abençoado na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12. Em Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Se a pessoa do celular está sem Bíblia, empresta para ela, deixa ela ler com você. Nós estamos ainda em adaptação, já vamos estar pondo o projetor certinho. Deus quiser, domingo que vem, vamos estar. Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Querido Deus, amado Pai, em nome do seu Filho, amado Jesus Cristo, Pai, pedimos sua bênção, sua direção. Venha, Pai, nessa noite com uma palavra poderosa do teu Espírito, Pai. Venha falar conosco, Pai. Estamos de coração, espírito aberto a tudo que o Senhor tem para nós nesse dia, Pai. Esteja falando com cada pessoa de uma forma especial. Faça fluir do teu Espírito a sua glória sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. É interessante que devemos aprender que a vida é um processo de crescimento contínuo, né? Na vida sempre há uma oportunidade de melhorar. Um filósofo falava que eu sei que nada sei. Existem outros que dizem, eu lembro que tinha um pastor Ernesto Tonini já falecido, e ele olhava para a Bíblia e falava assim: eu ainda não conheço nada da palavra de Deus. Ele era considerado um dos maiores conhecedores da Bíblia no Brasil, era um dos 3 maiores conhecedores. Mas quanto mais ele conhecia de Deus, mais ele sabia que não conhecia nada. E o modo da nossa vida é que muitas vezes nós ficamos olhando para a vida e parece que nós queremos nos acomodar, né? Tem muitas pessoas, e a vida ensina uma vida natural, que o sonho de muitas pessoas é chegar a um estágio que não precisa fazer nada. Tem pessoas que imaginam assim: vou ganhar muito dinheiro para um dia ter bastante dinheiro, me aposentar e parar. Existem pessoas que pensam: quando eu ganhar dinheiro, eu vou voltar. Quantos nordestinos falam isso, né? O meu sonho é um dia voltar para o Nordeste. Parece que a vida toda a gente quer lutar para um dia parar de fazer algo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que Deus tem um processo constante de crescimento. E a partir do momento que eu alcanço um degrau, Deus tem outro na frente. A partir do momento que eu passo uma etapa, Deus vai ter outra na frente. A nossa vida vai ser permeada de desafios e crescimento. Por isso que muitas vezes nós ficamos meio frustrados, porque nós estamos às vezes numa luta, numa dificuldade, e aí parece que quando nós vencemos, falamos: opa, agora eu vou descansar. E aí aparece uma outra. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé, né? De vitória em vitória. A nossa vida é um processo, e nós nunca vamos parar. Nós devemos aprender que o nosso descanso será no céu. Enquanto nós estivermos aqui, teremos lutas, desafios, mas teremos muitas vitórias. E nós vamos ver isso na vida de Abraão. Deus chama Abraão para uma nova jornada. Esse homem tinha 75 anos.
Ele não era um jovem de 15 anos que estava querendo conhecer o mundo, aventureiro. Não era alguém de 25 que era um sonhador, idealista. Não tinha 30 anos no auge da forma. Abraão tinha 75 anos. Era um homem rico, era um homem bem-sucedido, era conhecido como pai exaltado, tinha propriedades, tinha riqueza, e Deus o chama para começar tudo de novo. Começar do zero. É interessante que eu falei isso no final do ano passado, que numa pregação a igreja lá estava lotada, cheia, e eu brinquei, falei, talvez agora que a igreja está cheia, está linda, está bonita, reformada, está tudo legal, Deus me mande para um lugar para começar tudo de novo. No final do ano, em fevereiro, veio a oportunidade de começar essa igreja. E estamos começando tudo de novo, do zero, conseguir pessoas de novo, lotar, reformar, começar. E talvez que quando a igreja aqui estiver pronta, Deus me envie para outro lugar para começar de novo. E talvez a nossa vida é isso. Deus quer fazer tudo de novo. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E não só as misericórdias, são os sonhos, os projetos, os propósitos que Deus tem na nossa vida. E com Abraão foi isso. Deus falou, sai, que eu quero te levar para uma nova dimensão, para um lugar aonde eu vou te mostrar. É interessante isso. Deus tinha uma terra prometida. E se eu perguntar aqui, quem quer ir para a terra prometida de Deus? Quem quer ir para onde Deus quer uma promessa? Todo mundo vai falar, eu quero ir para a promessa de Deus. Mas a segunda pergunta é, quem quer largar tudo para isso? Quem está disposto a abrir mão disso? Existe uma história que o pessoal fala muito de fé. É uma ilustração. Diz que tinha um paraquedista que tinha se afastado de Deus. E aí, ele pulou num lugar escuro. E aí bateu um vento, tal, aquele desespero, ele saiu da rotina e caiu. E ficou pendurado naquele breu sem conhecer o lugar. E olhava para baixo, só via escuridão. Olhava para o lado, escuridão, para o outro, escuridão. E o vento batendo na cara dele. E aí ele lembrou de Deus. Ele fez uma oração, falou assim. E começou a gritar primeiro, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E gritou, gritou. Depois de uma hora gritando, não ouviu nada. E aí ele lembrou de Deus. E falou, Deus, eu te rejeitei, Deus. Mas se o Senhor me salvar, a partir de hoje, eu mudo de vida. Deus, se o Senhor me amar, por favor, fala comigo, Senhor. E ele ouviu uma voz do céu dizendo, filho, estou te ouvindo. E aí, ele falou, Deus, por favor, me salva, Deus, eu creio. E Deus fala, você crê que eu posso te salvar? Ele fala, claro que eu creio, Deus, senão eu não tinha chamado por ti. E Deus falou, você crê mesmo? Creio. Então, aperte o botão e se solte do paraquedas. Corte a corda. Ele olhou para a escuridão, para o vento, pensou um pouco e gritou, tem mais alguém aí? No outro dia, passando dois rapazes no amanhecer, um olhou para o outro e viram um homem pendurado, morto, de frio. E um comentou com o outro, falou, meu, por que esse cara ficou pendurado e morreu de frio? Ele só estava a 1 metro do chão, era só soltar a corda e sair andando. Gritar por Deus é fácil, mas soltar a corda do que nos prende, muitas vezes é difícil. E Deus fala para Abraão, Abraão, você quer? Mas você vai ter que sair.
E esse versículo diz que Deus manda Abraão sair de algumas coisas. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A primeira coisa que Abraão tem que sair é da terra. E se nós quisermos viver algo melhor de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter que sair da nossa terra. O que é terra, pastor? Terra simboliza tudo aquilo que nos acomoda, tudo aquilo que nos traz conforto, tudo aquilo que nos dá estabilidade. Porque nós temos a mania de confiar em muitas coisas. De repente temos um bom emprego e achamos que esse emprego é a solução da nossa vida. Temos uma casa, temos um carro, temos um status social, né? Temos uma posição elevada no emprego, né? Temos a nossa vida cômoda. A maioria das pessoas tem um medo terrível de desafio. Nós temos facilidade de se apegar a coisas pequenas e não querer largar. E Deus fala para Abraão: a primeira coisa que você vai ter que largar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te segura, para ir para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não sei na sua vida, mas todos nós temos pilares ou colunas, coisas que muitas vezes nos aprisionam, que nos causam paralisia, coisas que nós temos medo de perder. Jó fala algo tremendo, ele fala assim: o que eu temia me sobreveio. O que Jó queria dizer? Que aonde o coração dele estava preso, foi aonde o diabo foi atacar a vida dele. Se nós quisermos levar uma vida de Deus a um novo nível, nós devemos estar dispostos a largar tudo aquilo que nos prende. Eu não estou falando do largar simplesmente: pastor, eu vou ter que pedir conta do meu emprego, eu vou ter que dar a minha casa. Eu não estou falando disso. No nosso coração, a Bíblia fala que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Eu tenho que saber que tudo que Deus coloca na minha vida, tudo que Deus coloca em minhas mãos, é dele. Fala para o seu, sabe quando Deus vai te dar algo? Fala assim: quando seu coração não estiver nisso. Tem pessoa que sonha ter um carro. Se comprar um carro, quando compra, o carro vira o Deus dele. Eu já conheci vários casos de pessoas na igreja, né? O carro não pode ficar sujo. Se o carro tiver um arranhão, ele vai no funileiro, junta dinheiro e arruma. O carro tem perfuminho, o carro tem pretinho, o carro é polido, o carro brilha. E a esposa pede para fazer uma escova, não tem dinheiro. Pede para comprar um perfume, não tem dinheiro. O carro é lindo, a esposa não, o carro é um top de linha, é um Corolla. A esposa é uma perua Kombi 78. Por quê? O coração está no carro. Tem pessoas que a casa vira tudo. Eu quero uma casa, e aí tal. Vamos abrir uma célula? Não, imagina que vai lá um visitante, seja bandido, e olhe para minha casa, e depois venha me assaltar. Querido, se for um bandido assaltar, glória a Deus, porque Deus vai te dar coisa melhor em nome de Jesus. E se roubar, ele não está roubando você, está roubando a Deus, porque não é teu, é de Deus. Tem pessoas que ficam com medo, né? Às vezes falam: pastor, não deixa ele vai roubar teu carro. Meu, se roubar, é de Deus, não tem problema nenhum. Deus me dá o melhor. E se Deus quiser que leve meu carro, que você pode pôr seguro, alarme, como chama aquele que fala a voz lá? Car System, né? Tudo. Vai roubar.
Então Deus fala para Abraão: Abraão, não se prenda às coisas materiais. Sair da terra é não se prender às coisas materiais. Tem pessoas que estão muito ligadas na terra, tanto que o evangelho está focalizado na terra. Querido, vem para a igreja que você vai prosperar. Vou dar o testemunho. Ontem eu estava desempregado, passando dívida. Amanhã eu sou milionário. Mentira. Deus nunca prometeu que você vai ficar rico. Deus prometeu que você seria salvo. Amém? Evangelho é salvação. A maior riqueza que nós podemos ter é saber que éramos pecadores e inimigos de Deus. E a partir que eu aceito Jesus, eu passo a ser salvo e santo, amigo de Deus. Várias pessoas estão tão presas. Ah não, se eu não conseguir um emprego, Deus não me ama. Ah, se eu conseguir, Deus é. Ah, Deus se for. Querido, Jesus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, Jesus fala do passarinho, fala: o passarinho não trabalha nada, mas todo dia ele tem lá o seu sustento. As flores, elas crescem naturalmente. E Jesus fala: se Deus cuida deles, imagina de vocês. Primeira coisa, queridos, parar de ficar preso a dinheiro, a coisa. Sai disso, porque tem pessoa que é uma bênção. Quando ela recebe o salário, você sabe, ela está feliz. Mas quando ela está sem dinheiro, ela fica amargurada, fica chata, fica com a cara feia. Tem pessoas que na porta eu já percebo que a coisa está ruim, né? Ganha uma bênção, ai glória a Deus, já chega sorridente, a paz pastor, ainda dá um abraço, dá um beijo, glória a Deus. Quando está mal, e aí irmão, tudo bem? Tudo bem por quê? Bem com você, comigo não. Se eu não trabalho, ninguém paga minhas contas. Fatores externos não podem abalar o que somos. O que Deus quer ensinar para Abraão é isso: sai da terra, viva em outra dimensão. A segunda coisa que ele fala: sai da parentela. E é interessante porque ele fala sair da parentela. O que é parentela? As pessoas que compõem o nosso ciclo de relacionamento, as pessoas que têm influência sobre nossas vidas, as pessoas que determinam o meu modo de vida, porque a parentela tem um poder tremendo sobre nossas vidas, porque todos nós somos influenciados pelas pessoas as quais nós nos envolvemos. Isso é simples, vai desde roupa, palavras, tudo. Temos muitos visitantes da igreja nova, mas é interessante isso, né? Porque quando a gente entra na igreja, não no linguajar todo estranho, alguém chega, paz do Senhor, você fica falando o quê? Eu lembro que meu pai, quando se converteu, era legal que o pessoal falava paz do Senhor, meu pai falava paz e amor, paz e amor. Eu falo, pai, a paz do Senhor, paz e amor é de hippie. Né? Mas você não entende nada, né? Vamos abrir nossas Bíblias, tal. Você fala, abrir aonde? Deuteronômio, o que é isso? Né? Estou na unção, estou no azeite. Você não entende nada. Mas se você começa a frequentar uma igreja evangélica, seja qual for, você aprende a ter um linguajar próprio de cristão. Se você anda com pessoas de roupas ou personalidades estranhas, você fica assim, né? Olha o Beto com os dois barbudos agora, coisa feia, né? Tá a moda dos barbudos, né? E aí o que acontece? Você vê alguém barbudo, se você anda muito com ele, você vai parar de fazer a sua barba, é natural. Bigode, cabelo, meninas, adolescentes, moda de roupa, cor, né? A coisa vai se espalhando. Então, na verdade, o sair da parentela, o que Deus queria falar era largar coisas que vão formando ou moldando o nosso caráter, ou a nossa vida, ou a nossa identidade. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque Abraão vinha de um povo pagão.
o pai dele era idólatra. A terra, Ur dos Caldeus, era uma terra totalmente fora de Deus. E todo aquele ambiente, Abraão foi criado naquilo. E Deus fala, você vai ter que romper com aquilo para você começar algo novo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos, os Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados. O que é uma mente renovada? É parar de pensar da forma que eu pensava. Sair da parentela significa isso, que eu tenho que quebrar pensamentos ou paradigmas que eu tenho dentro de mim. O que é o paradigma? É um pensamento que eu me fecho nele e não me abro para nada. Aquilo se torna uma verdade. E o que é sair da parentela? Parar disso. Eu já conheci pessoas brilhantes que tinham um paradigma que eram burros. Eu já vi tanta pessoa falando, eu sou burro, sou burro, sou burro, sou burro, sou burro. E você conversa com a pessoa e ela é uma pessoa inteligente. Mas ela foi influenciada pela sua parentela que ela era burra. E ela começou a acreditar que ela era burra. Antigamente, na Índia, eles faziam algo para domesticar um elefante. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. O que eles faziam? Quando o elefante era bebê, eles pegavam um pedaço de madeira, batiam no chão e amarravam uma cordinha fina na pata do elefante. E aquele elefante crescia rodando naquela patinha. E se ele fosse sair, o treinador batia. O que acontecia? O elefante virava um monstro, aquele animal gigante. E sabe como eles prendiam o elefante? Eles amarravam a mesma cordinha e punham na madeira. Como o elefante foi criado preso naquilo, na mente dele, ele nunca seria capaz de quebrar aquela corda. Mesmo ele tendo uma força descomunal, se ele simplesmente forçasse um pouquinho, ele quebrava a corda, arrancava um pedaço de madeira. Mas a mente dele, como ele foi criado, pensando que ele não podia, ele nunca tentava. E vivia a vida toda escravizado. Existem muitas pessoas que o diabo amarrou cordinhas na vida dela. Com pensamentos, com mentiras, dizendo que ela é incapaz, dizendo que ela não vai conseguir, dizendo que ela nunca vai dar certo na vida, dizendo que ela não vale nada, dizendo que ela é feia. E ela nunca vai tentar romper aquilo. Quando Deus fala, Abraão, sai da parentela, Ele está falando assim, mude o seu pensamento. Mude a sua forma de ver as coisas. Não acredite no que o diabo falou. Não acredite no que as pessoas falam. Acredite naquilo que a minha palavra diz. Quando alguém falar, você não consegue, você tem que olhar para a palavra de Deus e dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando alguém falar, você não pode, você tem que falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Pare de sonhar. Você vai falar, me alegro no Senhor e Ele me dará os desejos do meu coração. Quando alguém falar para você, a sua família não tem mais jeito, você vai falar, eu creio no Senhor e eu e minha casa será salva. Quando vir uma palavra, você é doente, você fala, eu não sou doente, porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si toda a minha enfermidade. Sabe, nós devemos começar a sair desse pensamento e mudar. Porque senão, se nós quisermos ficar hoje nesse pensamento do mundo e imprime, porque casamento, e às vezes as pessoas vêm para a igreja, por isso que eu falo, se a gente não quebrar com a parentela, nós não mudamos. Porque tem casais que veio para a igreja e vieram agora, novos convertidos, já vieram há 1 ano. E quando o seu marido era do mundo, ele era um cara bruto, era um cara
sem valor nenhum, que não valorizava a família, que era preso aos vícios, que jogava o dinheiro fora. E talvez ele se converteu há um ano, e ele está mudando a natureza. Só que tem esposa que não vê o novo marido, ela vê o marido velho. Tem marido que não vê a nova esposa, vê a esposa velha. Tem pessoas que estão dentro da igreja e tem aquilo, casa separa. Se não der certo, separa. Um pensamento do mundo. Esquece o pensamento de Deus, que é o quê? Até que a morte os separe. Quantas pessoas ouvem falar assim, em crise de casamento? Ah, pastor, quero separar mesmo, porque eu vou buscar a minha felicidade. Felicidade, segundo o conceito do mundo, é satisfazer os seus desejos, independente do que seja. Felicidade dentro do Evangelho é fazer a vontade de Deus. Temos que sair de pensamentos, de identidade, de conceitos concebidos. Deus fala: Abraão, você quer uma vida melhor? Primeiro, rompa com a sua comodidade. Segundo, rompa com a tua identidade. Fala para a pessoa ao seu lado: querido, fala assim: amado, quero te dizer uma coisa, você é único no mundo. Deus te criou perfeito para um propósito, para um sonho dele. Você para Deus é lindo, precioso, inteligente. Você pode fazer qualquer coisa em Cristo Jesus. Então largue essa identidade. Você não é coitado, você não é ninguém. Creia na palavra de Deus, que você é mais que vencedor, e você tudo pode em Cristo que te fortalece. Eu profetizo na tua vida que, como Abraão mudou de vida, nessa noite você vai começar a mudar, a crescer, em nome de Jesus. Terceiro, sai da casa do pai. Interessante que Deus manda sair da parentela e depois manda sair da casa do pai. Se lemos superficialmente, parece a mesma coisa, mas qual é a diferença? Por que Deus manda sair da casa do pai? Porque pai simboliza segurança. É um barato, né? Porque a casa do pai, a casa dos nossos pais, da mãe, é sempre um lugar de segurança. Tanto que a gente sempre fala, né, que quando a coisa aperta, corre para os braços do pai, ou corre para a casa do pai ou da mãe. Quando eu falar pai, entenda o pai ou a mãe, porque simboliza tudo aquilo que nós confiamos. Não é porque pai e mãe é algo tremendo, não é mal. Tanto se a gente olha em presídio, eu sempre falo isso, uma coisa que me impressiona. Quando você vai em presídio, quem visita quem está preso? Ou é a esposa, ou é a mãe. E a maioria é mãe, porque tem esposa que larga, mas mãe faz qualquer coisa pelo um filho. Você vai em hospital, quando fica internado, quem fica lá com o filho? A mãe. O pai passa lá 2 horinhas, já quer ir embora. A mãe fica lá quase o dia todo. E sai, vai, toma um banho e volta. Não é porque simboliza essa segurança, né? Porque mãe faz tudo pelo filho. E o filho sabe que, né, pode ter um caso ou outro, tá, queridos? Eu não estou falando, tem um caso, eu estou falando na maioria das vezes, a mãe e o pai são tudo para nós. E são pessoas que nós vamos confiar
cegamente. Se você falar assim para uma das pessoas, fala uma pessoa que você confia 100%, você vai falar minha mãe, meu pai. Porque eles trazem esse conceito de segurança. E por que Deus manda Abraão soltar ou largar, sair da casa do pai? Porque Deus queria que a segurança dele não estivesse no pai, não que era ruim, mas que a confiança dele estivesse somente em Deus. O que Deus quer na nossa vida, um nível de relacionamento, que nós possamos confiar plenamente em Deus. E se nós tivermos muletas, muitas vezes, nós não vamos conseguir viver o sobrenatural que Deus quer que nós vivamos. Porque se nós estivermos presos em segurança, ou em pessoas, ou em coisas, nós não vamos conseguir viver o que Deus quer. Deixa eu dar algum exemplo do que eu quero dizer. Existe John Wesley, que era um famoso pastor, e ele tinha um orfanato. Era um homem que vivia milagres diários. Mas são dos milagres, só para você entender. Certa vez ele estava no orfanato e não tinha comida. E um dos cuidadores foi avisar ele: Wesley, está sem comida lá, o que a gente vai fazer? Era de manhã. Ele falou: vamos pedir para o nosso pai, vamos orar. E ele pegou as crianças e começou a orar. Quando ele falou amém, bateram na porta do orfanato. Aí o cara abriu, o homem falou assim: eu sou o dono de uma padaria e meu carro quebrou aqui na porta e vai demorar umas 2 horas para o conserto, então o pão vai murchar, você não quer esses pão aí para dar para as crianças? Ele vivia esse sobrenatural. Nós vamos supor que o Wesley tivesse um pai rico. Alguém falasse: acabou o pão, o que ele ia fazer? Ele ia ligar para o pai. E quando ele recebesse o dinheiro seria do pai, não seria de Deus. O mal da nossa vida é que nós muitas vezes não confiamos em Deus, na provisão de Deus. Nós queremos dar um jeito no jeitinho. Muitas vezes nós confiamos mais no cartão de crédito do que em Deus. A coisa está apertando, em vez de falar: vou orar para Deus me dar direção, para Deus me dar providência, para Deus abrir portas, para Deus me dar sabedoria de renegociar as dívidas. A coisa aperta, eu vou entrar no meu limite. E estoura cartão, estoura conta. Eu vou pedir emprestado. Eu lembro que uma senhora simples, isso no começo, ela nem pastora, era muito amigo do filho e da filha dela, frequentava a casa, e ela estava na igreja. Ela estava apertada, e ela veio falar assim: Darcio, contar uma bênção de Deus. Eu falei: o que foi? Lembra que eu estava toda apertada, estava com a dívida e estava precisando pagar as contas atrasadas, tudo. Então Deus abençoou, me apresentaram um homem e eu fui falar lá com o idiota. Idiota? O idiota, o senhor otário. E eu falei assim: como é? Como você explicar? Não, aquele homem que empresta dinheiro. Eu falei: agiota. Ela e o nome é Otávio? Era o agiota Otávio. Ela chamou ele de idiota e otário. E aí eu falei para a filha dela, que era amiga minha, falei: quem é idiota e otário é a sua mãe. Porque ela tinha uma dívida e trocou por uma dívida pior. E pensou que era Deus. Quantas pessoas não confiam em Deus? Sabe? Está solteiro, em vez de orar,
Porque tem que pensar assim, casamento é uma vez na vida. Eu não posso errar. Então eu vou orar, vou esperar, vou buscar em Deus, para que eu quero ser muito feliz o resto da minha vida. Começa a estar solteiro, fica doido, fica com fogo, fica atirando para todo lado, parece matador. Né? Para raio, para queda, para tudo. E aí pega a primeira tranqueira que aparece. Aí casa. Ai Deus, por que você me deu isso? Deus vai falar, eu não, o que eu tinha para você estava esperando, mas você deixou o diabo dar na frente. Porque não soube confiar. Se você está solteiro, eu tenho uma boa notícia. A pessoa que Deus tem para você já está viva. Né? Ninguém vai pegar, está no mundo. Então, ora para Deus, um dia vocês se encontram, não precisa de desespero, porque tem gente, mas eu vou ficar, querido, mais vale você ficar mais um ano solteiro, do que casar e viver 40 anos com uma pessoa errada. Segurança, confie em Deus. Na vida financeira, que ele começa a confiar em Deus, seja fiel, dízimo, oferta, a Bíblia fala de Deus suprir as suas necessidades, você vai começar a viver milagres de Deus, mas tem vezes que a gente não vê porque não dá tempo. Estou apertado, a Deus está fazendo um projeto, vou tocar no coração do irmão para abençoar a vida da pessoa. Aí Deus vai tocar no coração, você já vai e pega dinheiro emprestado. Você não vai poder viver milagre de Deus. Está doente, em vez de orar primeiro, já vai no médico, se entope de remédio. Você não vai viver cura de Deus. Está faltando coisa, sai correndo e dá um jeito. Você não vai viver promessa de Deus. Ah, pastor, mas eu vou virar uma pessoa acomodada? Não. Você vai fazer a sua parte, mas você vai confiar em Deus. Você vai se segurar nas mãos de Deus. Você não vai agarrar qualquer coisa que aparece na tua vida. Você vai saber que Deus está na tua vida. Tem pessoas que estão, eu sei que o desemprego está difícil, mas eu tenho umas pessoas aqui na igreja que eu tenho me orgulhado, porque às vezes tem promessa de emprego para trabalhar em horários que afastam ele da igreja, mas aí você fala, pastor, eu não quero, porque eu não quero nada que me afaste da presença de Deus. A pastor está pregando desemprego? Não, querido, mas eu creio que Deus não vai te dar um emprego que vai te afastar da presença dEle, porque se Deus é Deus, Ele vai te dar um emprego que vai te colocar na presença dEle, que vai te ajudar. Ah, mas eu estou desempregado, tá, mas que Deus te garante, se você for com fé em Deus, você pode estar desempregado, mas você vai viver milagres de Deus, porque o seu necessário Deus vai te dar em nome de Jesus. Deixar, Pai, é isso. Por isso que Davi fala, quando os inimigos me cercam, me perseguem, de onde me virá socorro? Davi tinha um exército dos valentes, poderosos, mas ele fala, elevo meus olhos para os céus, e o meu socorro vem do Senhor. Existe outro salmo que fala, alguns homens confiam em carros, outros em cavalos. Isso fala de guerra, carros de guerra e cavalos de guerra. Mas eu confio no Senhor. Deus quer que nas nossas vidas nós temos uma fé inabalável em Deus. Abraão, com 75 anos de idade, um homem rico. Talvez ele trabalhou a vida toda para quando chegar aos 75 anos, talvez era o sonho dele. Vou ficar um homem rico, vou juntar todos os meus amigos, vou dar um sustento e ficar perto do meu pai, e vou viver a vida que eu pedi a Deus. A Deus, olha, Abraão, larga todo esse dinheiro, larga todos esses amigos, larga a casa do seu pai e vai para um lugar que eu quero te mostrar. Deus faz uma proposta, e talvez Deus tenha feito proposta para nós. E uma das coisas que eu amo Jesus é que ele fala assim, eis que bato a porta
Se você abrir, eu entro. Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá propostas. Ele fala: Abraão, sai. Ele poderia ter recusado. Tá bom aqui. Só que, finalizando, amados, Gênesis 17, Deus olha para ele e fala: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus fala assim: não te chamarás mais Abrão, mas Abraão. Você fala: mas por que Deus mudou essa letra? Se nós olharmos o significado do nome, que simboliza a identidade, Abrão significa pai exaltado. Em outras palavras, alguém próspero, alguém rico. E Deus fala assim: ó, você tem essa vida rica, boa, próspera, mas eu tenho uma vida melhor. Você quer ou não? Ele fala: quero. Se ele falasse não, ele continuaria sendo um homem rico, próspero, só que estéril. Mas ele aceita a proposta de Deus. E aí quando ele aceita, em 17 Deus fala: agora você vai ser Abraão, pai de nações, ou pai de multidões. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai gerar um povo abençoado. Você vai marcar a história. Tanto que até hoje nós falamos dele. Se ele tivesse recusado, talvez o nome dele tivesse se perdido na história. Mas ele se tornou e é conhecido como o pai da fé. Talvez Deus está olhando para mim e para você hoje e fala: querido, se você quiser continuar na tua vida do jeito que você é, e você fala: eu gosto da minha terra, eu gosto da minha parentela, eu gosto da casa do meu pai, eu não quero largar por nada. Deus vai falar: tudo bem, eu te respeito. E você pode ir até para o céu, sabia? Você vai para o céu. Se você tiver Jesus. Eu lembro que quando eu estudava, né, eu sempre gostei de estudar e ser inteligente, era um barato, né? Porque eu tirava nota, não sei como está o sistema de nota hoje, mas era de 0 a 10. Eu tirava 8, 9 e ficava feliz. Mas tinha pessoa que tirava 5, era para repetir. Abaixo de 5 repetia, de 5 para cima. E tinha amigo meu que ficava todo feliz, né? Ah, tirei 5, vou passar. Tirei 4,5, o professor vai arredondar, eu consigo. Né? Tinha orgulho de falar: passei na recuperação, nem sei se existe mais isso. Né? Tirei D. Tem gente que vai para o céu assim. Não vai acontecer, isso não é bíblica, não é heresia, não é nada. Eu só estou fazendo uma imaginação, tá? Poderia ser assim: Joãozinho, cara, chama o outro anjo. Coloca, meu, esse cara tá aqui, ó, tá para ir para cá, mas meu, não sei não, manda para o inferno ou não, porque tá. O senhor dá uma ajuda aí? Não. Chama Jesus. Jesus, ó, esse cabra aqui tá com 4,95. O que a gente faz com ele? Tem gente que vai para o céu assim, ó, raspando no inferno. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu, não porque amam o céu, mas porque tem medo do inferno. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu, não porque querem viver no céu. Opa, glória a Deus. Mas pode deixar, Marcos. Tá, obrigado. Mas porque estão com medo de ir para o inferno. Mas tem pessoas que querem ir para o céu,
porque amam Jesus Cristo, porque amam a obra dele, que querem ir não na rabeira, mas querem ir com nota 10, com nota A, que querem ter um propósito, que querem ter um legado, que querem transformar vidas, que querem restaurar famílias. Eu fico feliz, a gente tem projetos Casa de Paz aqui, mas às vezes eu estou vendo as fotos que o pessoal está pondo das Casas de Paz, e eu vejo a líder chega para mim, pastor, a minha Casa de Paz está uma bênção, pastor, lá alguém aceitou Jesus, pastor, lá está indo visitante, pastor, lá a pessoa está aberta, pastor, lá aconteceu um milagre. Nossa, depois talvez eu vou trazer até a foto. Eu estava conversando hoje com o senhor Edivaldo, é nosso membro da igreja. O filho dele estava com uma doença de pele que ficava escorrendo água e estava feio, e a pele toda. E ele começou a levar esse menino em tudo que é médico. E os médicos faziam tudo que é exame e não descobriam a doença. E esse menino estava entrando em depressão, porque imagina um jovem de 20 anos, e aí pegou o final da faculdade, ele não estava indo mais para a faculdade, não estava saindo de casa com vergonha. E aí comentou com a líder dele, que é a Kaline. Essa moça me mandou um zap, falou, pastor, posso comandar? Pastor, eu sei que sou ocupado, mas assim, eu sou Edivaldo, eu tenho um filho assim, eu estou orando tanto para ele, e na oração, pastor, Deus mostrou para mim que o senhor ia orar por ele e ele ia ser curado. Dá para o senhor ir comigo lá orar na casa dele? Falei, claro, irmã, vamos lá. Nós fomos orar. E oramos num dia. Passado o outro dia, o menino acordou e a pele estava totalmente curada. Eles foram domingo dar testemunho lá na nossa outra igreja. Acho que eu vou trazer até eles aqui. E hoje que eu vi ele depois, o senhor Edivaldo, e ele veio e falou, pastor, que milagre, eu quero te agradecer, pastor, porque o senhor foi lá, está todo mundo assim impactado, porque o senhor orou, foi querido, não foi minha fé. A fé foi a da Kaline. Ela orou, ela buscou e Deus deu a direção. Mas quem teve a fé verdadeira da cura foi ela. Agradeça a ela. E quem fez o milagre foi Deus. Agradeça a Deus. Eu fui um simples instrumento. Mas o que eu fico pensando no sítio é que eu vejo essa jovem, eu tenho visto pessoas na igreja que ora para uma pessoa doente e se entra na brecha, começa a orar, jejuar pela vida da pessoa, começa a buscar em Deus direção. Eu vejo pessoas aqui na igreja, eu tenho homens e mulheres de Deus abençoados, que têm orado por pessoas, que têm se sacrificado, que têm vindo a pé. Eu sei que nós mudamos para a igreja para um lugar distante, e pessoas estão vindo lá da Loreto, lá do Nova Cidade, fazer Casa de Paz aqui a pé. É cansativo, é luta, às vezes anda meia hora a pé para fazer a Casa de Paz à noite, pega chuva, pega frio, porque quer fazer algo. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo, vocês estão fazendo algo para Deus, e Deus vai te fazer Pai de multidões, em nome de Jesus. Nada que nós fazemos para Deus é em vão. A coisa mais importante é nós temos um legado. Eu tenho lutado, e o pessoal sabe que eu sou um sonhador, e a gente luta e está na correria. E graças a Deus hoje nós já temos 2 igrejas que estão se solidificando, igrejas de porte médio para grande. Estamos com o sítio que está ficando lindo. E eu sei que no meu ministério, eu brinco com o pessoal que eu quero ir para Juscelino, abrir uma igreja de 4, 5 mil pessoas. Uma vez eu lembro que eu brinquei e falei, pessoal, quando eu chegar lá no Juscelino eu vou estar feliz. O pessoal falou, pastor, só vai inventar de ir para Dutra, eu sei. Mas eu falo para vocês, perante Deus, o dia que eu morrer, eu não espero que as pessoas falem, o pastor Darcio que construiu várias igrejas, que fez muitos prédios. Eu quero que as pessoas, quando eu morrer, lembrem, pastor Darcio foi um homem de Deus.
Esse é o maior legado que eu quero deixar. Que as pessoas não admirem o que eu fiz, admirem o que eu sou. Porque as coisas não têm valor nenhum. E quem sabe, coração para as coisas, eu não sou preso, né? Quando as pessoas às vezes perguntam, pastor, fez isso? E quem me conhece sabe, eu não sou preso a nada. Porque eu aprendi que tudo que eu tenho é de Deus. Porque eu fiquei no hospital paralítico sem nada. A gente aprende tanto dia, né? E um dia eu vou pregar aqui, dando meu testemunho. Mas eu fiquei 2 meses no hospital. Sabe o que eu tinha lá? Nada. Eu ficava lá pelado de fralda. Sem movimentação. Precisando de uma enfermeira para me dar comida na boca, senão não comia. Precisando de outra enfermeira vir para limpar minhas fezes, porque nem isso. O que nós somos? Nada. Sem Deus nós não somos nada. Eu aprendi lá que eu não sou nada, eu não tenho nada. Se alguém pedir alguma coisa eu dou. Se tem carro é para usar, entrar no buraco, pôr cimento, arranhar, bater. Não estou nem aí. Se Deus me dá casa para vender, porque é para o reino de Deus, tudo é para Deus. Sabe, a gente fica tão preso nas coisas. E quem já passou por experiência do hospital, experiência perto da morte, sabe que a vida não é nada. Eu estava lá, um dia tinha um homem rico do meu lado, outro dia tinha um mendigo. E tanto o rico e o mendigo estavam no mesmo lugar, na mesma situação. Eu era pastor, estava com o mendigo, a mesma pessoa. E se eu ficasse paralítico? Sabe, a gente fica tão na... Por isso que a Bíblia fala, tudo é vaidade. Às vezes vê mulheres tão presas à vaidade. Eu gosto de mulher vaidosa, minha esposa é vaidosa, eu acho que a gente tem que se sentir bem, amém. Mas tem mulher que é tão presa à vaidade, a dinheiro, a beleza, a negócio, a academia, a vida é em torno disso. Querido, todo mundo quando fica velho, fica feio. Você já viu algum velho bonito? Né? Eu brinco com a minha mãe, velhinha linda, é amor. Né? Mas às vezes vai ficando enrugado, vai abaixando, anda com dificuldade. Nós nascemos, e é interessante isso. E bebê também, todo bebê é feio, é mentira quando alguém fala que bebê é bonito. Depois de um mês vai ficando bonitinho, mas recém-nascido é tudo inchado, carinha de joelho, né? E a gente nasce feio e dependendo de alguém para sobreviver. E quando a gente fica velho, a gente volta a ser feio e precisando de alguém para sobreviver. Então, querido, a gente vem para o mundo sem ter nada. E a gente vai para o mundo, vai embora do mundo sem ter nada, a nível material. Mas a gente pode entrar no mundo sem ter nada. Mas quando sair do mundo, e rico de tesouros celestes, e rico de tesouros de Jesus, e rico para a salvação. O que Deus tem para a nossa vida, não é nessa vida, é na eternidade. E Deus tem chamado eu e você, para viver uma vida esplêndida.